Agora com a participação do Roberto Guimarães, que é o diretor de planejamento da ABDIB, né? Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base. Roberto, muito obrigado por tirar um tempo aí na sua sexta-feira à noite para ficar aqui conosco. Isso, é uma satisfação estar aqui com vocês. Tá, joia. Inclusive para poder falar, né, de investimentos em infraestrutura, né? Essa é a nossa vida. É por aí que vamos. Antes a gente só vai chamar um VT, né, no jargão jornalístico aqui, uma reportagem sobre esse dia também importante no Rio de Janeiro. O presidente Lula lançou a nova versão do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e defendeu que o Estado tenha um papel indutor na economia. A reportagem é de Rodrigo Monteiro. O governo prevê investimentos de 1,7 trilhão de reais e contemplará a retomada de obras paradas, aceleração das que já estavam em andamento e novos empreendimentos. O programa foi estruturado em 5 grandes grupos: aperfeiçoamento do ambiente regulatório do licenciamento ambiental, expansão do crédito e incentivos econômicos, aprimoramento dos mecanismos de concessão e parcerias público-privadas, alinhamento do plano de transição ecológica e planejamento, gestão e compras públicas. Criado em 2007, o PAC se tornou uma marca nas gestões petistas, reunindo obras de infraestrutura e programas sociais de forte apelo, como Minha Casa Minha Vida. Até agora, o que nós fizemos foi reparar aquilo que tinha desandado. Nós já recuperamos 42 políticas de inclusão social. Já começamos todas elas a funcionar. E o PAC é o começo do nosso 3º mandato. Porque a partir do PAC, ministro vai parar de ter ideia. Ministro vai ter que cumprir o que foi aprovado aqui e trabalhar muito para que a gente possa executar esse PAC. Assumimos um compromisso moral nesse novo PAC de retomar a construção de milhares de obras, não deixar mais que a falta de gestão ou a austeridade fiscal, quase obsessiva, interrompa pela metade os anseios mais justos da nossa população. Serão 371 bilhões de reais em recursos do Orçamento Geral da União, 343 bilhões de empresas estatais, 362 bilhões em financiamentos e 612 bilhões de reais oriundos do setor privado. Para viabilizar todo esse montante e evitar a elevação da dívida pública, o governo enviou ao Congresso uma proposta de mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, para retirar 5 bilhões de reais da meta fiscal do próximo ano. Além disso, o Planalto estuda uma mudança no arcabouço fiscal, que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso, para dar mais fôlego aos cofres públicos e garantir a execução dos projetos de todas as obras. Os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento, afirmaram após o lançamento do programa que, embora as cifras apresentadas por Lula sejam elevadas, isso não afetará o limite imposto pela nova regra fiscal, que restringe a expansão das despesas a 70% do crescimento das receitas. Vamos lá. Roberto, qual a sua avaliação aí do novo PAC? A nossa avaliação é positiva, né? O hiato do investimento em infraestrutura no Brasil é muito grande, né? É muito grande, é mais de 2% do PIB, né? Então, um programa desse que pretende direcionar recursos para investimentos em infraestrutura, ele é sempre bem-vindo, né? É claro, tem que ter responsabilidade fiscal, né? Foco, né? E hoje nós gostamos muito dessa questão que não houve em programas anteriores, né? Que é frisar, focar nas parcerias público-privadas, né? A gente pouco ouviu isso nos últimos 20 anos, né? E estamos bastante animados com as PPPs. Os estados e municípios avançaram muito nas PPPs e o governo federal não. Né? E hoje a gente ouviu várias vezes diversos ministros falando nas PPPs, né? Ou seja, parceria público-privada entre o governo federal e as empresas privadas para tocar projetos de infraestrutura, né? O hiato do investimento é muito grande, então tudo é bem-vindo,
tudo que puder ser focado, né, direcionado para os investimentos em infraestrutura, a gente tem que aplaudir. Joia, vamos só mostrar a gente separou algumas telas também para destrinchar um pouquinho mais esse novo PAC, né? Foi estruturado em 9 eixos que irão concentrar a divisão do montante previsto para ser investido em obras. Olha aí, ó, essa tela 1 aí, ó, é o novo PAC Recursos por Eixo. Cidades Sustentáveis e Resilientes, 10 bi, Transição e Segurança Energética, 540 bi, e também tem transporte eficiente e sustentável, né? São esses nomes, mas enfim, 349 bilhões. Aqui, importante, defesa, né? Militares, 53 bilhões e educação, 45 bilhões. Vamos lá para outra imagem nossa. A gente separou aqui por área agora ali, né? Saúde, 31 bi, água para todos, 30 bi, inclusão digital e conectividade, 28 bi, infraestrutura social inclusiva, 2 bi. E a nossa última imagem aí, um recorte interessante também, os estados com mais investimentos. Olha só, Rio de Janeiro é o estado com mais investimentos previstos nesse novo PAC, 342 bi. São Paulo, 179,6 bi, Minas Gerais, 171,9 bi, Sergipe, 136 e Bahia, 119 bilhões. Daniel Hittner, você talvez aí o maior repórter de infra, né, dos grandes repórteres de infra do Brasil, né? Qual a sua leitura ali? O que faltou? É novo, não é? Qual que é a sua leitura enquanto excelente repórter de infraestrutura que você é? Caio, tem algumas coisas novas no PAC, uma participação mais relevante do setor privado por meio de concessões e de PPPs, principalmente na área de transporte, saneamento, mobilidade urbana. Agora, tem projetos que já estavam nas primeiras versões do PAC, aí a gente pode citar a Ferrovia Transnordestina, previsão inicial de ser concluída em 2010, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, previsão de 2012, Angra 3, que tinha uma previsão de 2014, a gente não sabe sequer se vai ser retomado, o que está no PAC são só estudos de viabilidade para saber se continua ou se não continua, e alguns dramas que permanecem. Quais são esses dramas? Dilemas ambientais muito importantes. Você tem projetos como o próprio Angra 3, Ferrogrão, BR-319, 3 poços novos na margem equatorial que são citados no PAC, que geram ali uma pressão em cima do meio ambiente e enfrentam um IBAMA responsável pelo licenciamento mais desestruturado, mais desequipado, com menos gente para tratar de licenciamento do que nas primeiras versões do PAC. Tem um desafio de que a gente passou muitos anos com investimento público muito baixo, então são menos projetos de engenharia ali na pilha do governo e menos projeto de engenharia significa que agora você tem o desafio de começar a obra com um projeto pouco aprofundado. Então, isso é um convite para depois paralisia, uma intervenção dos órgãos de controle, TCU. E, por fim, eu destacaria a fragilidade das agências reguladoras. Não só uma certa captura política, influência de partidos, que isso existe, é sempre indesejável, mas principalmente porque você já tem, ao longo dos anos, uma participação maior de concessões sem que as agências reguladoras tenham se estruturado melhor. O quadro, no geral, é de muitos projetos para fiscalizar, para regular e pouco corpo técnico, ou pelo menos muito insuficiente para dar conta de tanta demanda. Ô, Renata, o Daniel coloca um quadro, vamos dizer, copo meio cheio, meio vazio, né? Com muitos percalços e obstáculos aí para esse novo PAC de 1,7 trilhão de reais sair do papel. A sua percepção é de que o novo PAC é crível? 1,7 trilhão. É muita coisa, né? Convenhamos, porque se já... E a gente chegou a falar sobre isso aqui no WW, né? Eu cheguei a comentar, né? Se já parecia na gestão de Bolsonaro, quando o Ministério da Economia sacava esse número de 1 trilhão, seja para 1 trilhão em privatizações, 1 trilhão em venda de imóveis, 1 trilhão em tudo que aparecia ali, essa cifra surgiu várias vezes. Já parecia algo fantasioso, né, ou dificílimo de se alcançar. Aqui a gente está falando de 1,7. Não vou dizer que o governo dobrou a meta, mas o fato é que é muita coisa. E tem muita coisa reunida ali.
desde investimentos que estão previstos no orçamento da União, a expectativa de aportes que venham do setor privado, ao desempenho de estatais, vai ter que funcionar bem o financiamento de bancos públicos, a que custo será isso, no momento em que o governo tem desafios fiscais. O papel aceita tudo, né? Aquela velha máxima. A questão é como se tocar isso. Historicamente, a gente tem um problema muito grande de execução por parte do poder público, que, em geral, são missões que são falhas. Então, se a gente pensar, para responder muito diretamente, ele é crível? Não parece. Vai dar tudo errado? Também não, acho que não. Algumas coisas daí vão andar, até porque o governo está gastando muito capital político, não só para lançar, mas para dizer que esse PAC vai ser uma marca, né, desse Lula 3. Lula deu essa frase hoje muito emblemática, né, meu governo está começando agora, reuniu todos esses ministros. Então, vai ter uma cobrança pelo protagonismo que o PAC ganhou. Então, acredito que várias coisas andarão. Mas tudo isso que foi colocado ali, não. Ô Roberto, você como diretor aí da principal associação, né, de infraestrutura do país, eu quero te lançar a sua pergunta como um especialista do setor. É crível? Pergunta boa, né? O Daniel é um craque, né? Ele resumiu tudo, essa questão da fragilidade das agências ou dos poderes concedentes. É tudo certo, mas tem uma contradição no processo, né? Em que pese, e tudo isso que o Daniel falou seja verdade, hoje nós estamos muito melhor aparelhados do que estávamos 15, 20 anos atrás. Exemplos. Os projetos de concessão e PPPs hoje são muito melhores do que do passado. As matrizes de riscos são mais bem desenhadas, são mais bem estudadas. O setor privado, as concessionárias, os poderes concedentes, federal, estaduais, municipais, os órgãos de controle e de fiscalização, né? As agências, elas conhecem muito mais o assunto do que conheciam 20, 15 anos atrás. Então, a contradição é essa, em que pese haver, né? Falta de gente, falta de pessoal, etc., hoje existe muito menos assimetria de informações do que no passado. Então, é crível? Eu acho que sim, é crível, mas tem um desafio. Tem um desafio grande de gestão, na elaboração dos projetos. Como disse o Daniel, a engenharia, né, sofreu muito aí no passado recente, então tem que retomar essa engenharia. Agora, vamos a um exemplo. Os leilões de transmissão de energia, né, que a gente teve agora, vai ter no final do ano e no ano que vem, são 60, 70 bilhões de reais, né? E nós tivemos um workshop na BDIB com o setor público e todas as partes interessadas, né? Engenharia, consultoria, escritório de advocacia, fornecedores, sentando com a gente, com o governo. Olha, tem condições de fazer? Sim, temos condições de fazer. Então, o setor privado também se sente desafiado e com certeza vai ajudar nesse processo, porque tem um grande desafio pela frente, em tocar aí 1,7 trilhão de reais em 4, 5 anos. Rafa, para arrematar, qual que é o impacto ali político ali, tanto na entrega quanto na não entrega, né? E penso que pela dimensão do lançamento, né, isso está na cabeça do governo, né? Porque você coloca no papel tudo que você quer cumprir. Se você não cumprir, isso pode ser explorado pelos adversários. E não é por um acaso a frase forte, né, do presidente Lula de que o governo começa agora. E o potencial é enorme, Caio, porque o governo, de alguma maneira, precisa gerar crescimento econômico para sustentar essa popularidade que, se a gente olhar aos olhos da conjuntura, dá para dizer que é razoavelmente elevada diante dos problemas herdados aí nessa transição de governo. E é especialmente desafiadora porque, sobretudo quando a gente compara os primeiros mandatos do Lula, a gente não deve ter o efeito do boom de commodities, da cena internacional e do consumo como os grandes gatilhos que resultaram, inclusive, em taxas muito elevadas de crescimento. Por diversas razões de ciclo econômico, esse cardápio hoje é muito mais restrito. Daí
a infraestrutura, investimentos como possíveis drivers para que o Brasil comece de fato cresça e aí naturalmente os dividendos políticos, se por um acaso esse projeto for exitoso. E não fica só por esse canal do aumento da popularidade, Caio. Fica também do ponto de vista da costura política, né? Quantos governadores, se não me falha a memória, 20 governadores estavam lá na transmissão, no evento de abertura, digamos, do PAC, e isso também está muito associado ao desempenho desse programa. Então tem uma espécie de, é um poder de atração que o governo faz um projeto com esses valores tão elevados aí que o governo quer desenhar para os próximos anos. Joia, Rafa. Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria. Excelente final de semana. Quarta-feira, temos um encontro marcado no Morumbi, né? Vamos lá. Roberto Guimarães, diretor de planejamento da BIDIB. Muito obrigado, viu? Excelente final de semana para você. Tá bem? Muito obrigado. Só uma coisa que eu esqueci de falar que é importante com relação ao PAC. Assim, hoje, diferentemente de planos anteriores, há foco, né? A transição energética, mobilidade urbana, eletrificação, ou seja, tem mais hidrogênio verde, ou seja, tem uma janela de oportunidades diferente do passado, inclusive para a reindustrialização, que eu acho que vai ajudar nesse grande desafio. Tá? Muito obrigado. E também, quarta-feira, temos lá um grande jogo. Isso aí, Coringão. Vamos lá. Renata e Daniel, excelente final de semana a todos e a você que nos acompanhou até aqui nesse dia cheio na política brasileira. O WW termina aqui.